Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Como é um texto relativamente grande, mas vamos aproveitar o tempo conforme aprove ao Senhor. Conforme eu for fazendo a exposição, irmãos, nós leremos o texto sagrado. Atos, capítulo 16. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Eu vou pedir ao Miguel que faça essa oração, Miguel, pedindo que o Senhor nos abençoe através da palavra, fale não só a mim como instrumento do Senhor, mas também ilumine o coração de toda a igreja, tanto aqueles que estão presencialmente quanto no trabalho virtual. Ó Deus, queremos te pedir agora em especial, Pai, que o Senhor ilumine a vida do pastor, ó Deus, que o Senhor dê a sabedoria para falar a nós, ó Pai, que possamos realmente abrir nossos corações para receber a palavra, ó Pai, e que o Senhor esteja agora usando a vida do pastor, assim como o Senhor já tem feito, ó Pai. Amém. Senhor, que o Senhor capacite os nossos ouvidos para entendermos essa palavra, e todos que também não estão aqui, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que possamos realmente nos concentrar nesse momento, Pai, e focarmos no que devemos focar nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Senhor. Meus amados irmãos, o mês de maio é um mês muito especial para nós como igreja, mas também um mês muito especial como família. E envolto ao mês da família, nós temos muitas celebrações. Ontem nós tivemos o Dia Internacional da Família, domingo passado nós tivemos o Dia das Mães, temos outras datas para celebrar no mês de maio, e hoje nós estamos celebrando o Dia do Jovem Presbiteriano, no qual eu também quero dar as minhas felicitações, que o Senhor os abençoe grandemente, que os jovens sempre sejam instrumentos nas mãos do Redentor. Mas, meus irmãos, aproveitando este momento, esta data tão importante do jovem, eu quero transportar uma mensagem ligada ao tema anual da igreja, que tem relação e tem que ver com evangelização. Com certeza o Senhor, na sua infinita e maravilhosa misericórdia, Ele nos chama como indivíduos, mas Ele também nos chama como família. E esse Deus que nos ama com amor eterno, que com benignidades nos atrai para Ele e nos escolheu antes da fundação do mundo, este é o mesmo Deus que se manifesta na história, nos mostra o seu maravilhoso e insone amor para nos dar tão gloriosa e preciosa salvação, para que eu e você cumpramos o ID, indo, façamos discípulos de todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com certeza nós temos a promessa de que o Senhor está conosco, não só agora, mas até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o capítulo 16 de Atos, ele é bem propício para realmente caminharmos na evangelização, caminharmos em pregar a mensagem gloriosa do nosso Senhor Jesus. Com certeza, irmãos, nós vemos que aqui, propriamente no capítulo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Nem tudo vai ser fácil. Ele planejou caminhos, traçou estratégias, mas com certeza o capítulo nos mostra que o coração do homem pode fazer planos, mas quem dirige os passos e a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele tinha o plano e o propósito de ir para a Ásia, mas o Senhor vai dirigi-lo para Filipos, uma cidade da Macedônia. Ali ele vai pregar o evangelho e com certeza Deus tem preciosas surpresas, não só para indivíduos, não só para jovens, mas também para famílias. Então é um texto que diz muito a todas as classes do povo de Deus. E meus irmãos, diante de um texto tão precioso, eu queria deixar um tema muito oportuno para nós nesta noite. Anuncie a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós temos, meus irmãos, visto que Deus transforma vidas por meio desta mensagem, nós não podemos deixar de falar do Evangelho para aqueles que precisam da palavra do Senhor. É um desafio nesses dias, é um desafio onde muitas vezes nós ficamos reclusos, mas que a palavra não fique algemada, que nada prenda a palavra do Senhor, mas que Deus use aquela transformação da graça que veio ao nosso encontro para que possamos falar da mensagem do Evangelho. Anuncie a mensagem do Evangelho de Cristo. E eu queria deixar, meus irmãos, 3 lições especiais para nós nesta noite. Primeiro, porque Ele nos usa.
Deus nos dá a bênção, meus irmãos, de sermos usados pela presença do Senhor. Deus é aquele que nos acompanha, Ele é aquele que nos auxilia, Ele é quem coloca palavras na nossa boca e com certeza Ele é quem traça os seus propósitos para nos abençoar. Meus irmãos, antes de ler alguns versículos, eu não vou ler todos, mas eu quero trazer para os irmãos uma ideia do que o texto está dizendo. Se os irmãos olharem no capítulo 15 de Atos, meu irmão, se você puder abrir também, Atos capítulo 15, a partir do verso 36, nós vamos ver que Paulo estava indo com Barnabé, meus irmãos, rumo à segunda viagem missionária. Na primeira, eles foram muito bem sucedidos. Barnabé é um grande homem do Senhor, mas aqui a segunda viagem missionária vai começar com uma situação que nos intriga muito, com uma desavença entre Paulo e Barnabé. Eu não vou ler a passagem, irmãos, mas vou resumir para os amados. Nós vamos ver que Barnabé encontrava um propósito na vida de João Marcos, que num determinado momento retrocedeu. O nosso João aqui não retrocede, né? Mas lá no passado, você vai ver aí uma desavença entre os dois. Paulo não queria que João Marcos fosse, Barnabé queria. Ele enxergava um propósito na vida deste homem. E houve uma desavença, meus irmãos. Barnabé foi para outro lado, foi para Chipre, e você vai ver Paulo indo visitar algumas igrejas que eles já plantaram na sua primeira viagem missionária. A partir do verso 1 do capítulo 16, irmãos, aí a gente já pode ler, para a gente entender aqui. Olha o que diz a palavra. Chegou também a Derbe e a Listra, e nós vamos ver que além dessas cidades, irmãos, Paulo foi para Icônio. E embora nós vejamos aqui um grupo se separando, Deus já está preparando e selecionando outra pessoa para ajudar Paulo, além de Silas, não é? Silas foi alguém enviado para caminhar com Paulo neste momento. Aqui nos versos 1 e 2, eu vou ler aqui para os amados irmãos. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E o que diz o verso 2, irmãos? Vamos ler todos juntos? Dele, um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E, meus irmãos, nós vamos ver que, conforme Paulo foi olhando como caminhavam as igrejas, verso 5 vai falar o seguinte: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia, o que diz, irmãos? Aumentavam em número. Então, começou com algumas dificuldades, mas nós vemos que Deus abençoou o fruto do trabalho da primeira viagem missionária e já estava, meus irmãos, preparando Timóteo para que ele fosse usado juntamente com Paulo e Silas. Meus irmãos, nós vamos ver, a partir do verso 6 também, além de Deus preparar os homens para serem usados, nós vamos ver que também o Senhor é aquele que dirige a nossa agenda. Paulo tinha planos de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo falou um sonoro não que Paulo entendeu. E ali Deus vai dar uma direção totalmente contrária. Lembram do hino 284? Ele fala assim: nem sempre será para onde eu quiser que o Senhor me quer enviar, né? Mas a seara está branca, assim, a seara está pronta a embranquecer, e com certeza, meus irmãos, nós temos que seguir, não o curso da nossa vontade, mas o curso da agenda do Senhor. Olhem o verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, meus irmãos, Paulo e Silas foram barrados nessa. Eles queriam ir para a Ásia achando que o caminho era para lá. Mas olhem o que vai dizer, irmãos, o verso 9. Eles desceram a Troade, e à noite sobreveio uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, irmãos, Paulo teve uma visão de alguém, não só uma pessoa, ele era um representante da Macedônia. Paulo vai para a Macedônia e ajuda-nos. Era um clamor
de toda aquela cidade, de pessoas que careciam da mensagem de Jesus. E com certeza, meus irmãos, Paulo tinha planos de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo estava guiando a Macedônia. Só para os irmãos terem uma ideia, os planos do Senhor são maiores do que o nosso, porque ali em Filipos, Deus vai abrir uma porta de entrada onde o evangelho iria tanto para a Ásia quanto para a Europa. Não sei se os dedos vão estar na direção certa, né? Mas é justamente para mostrar, meus irmãos, que os planos do Senhor são maiores e, com certeza, através de um começo simples, Deus nos usa para abençoar pessoas. Olhem lá, meus irmãos, a partir do verso 11, nós vamos ver que eles vão ser dirigidos para Macedônia. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, tendo com base aquela mensagem da visão, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Irmãos, só para nós entendermos, o texto vai nos mostrar que Paulo possivelmente tinha outros planos e, na sua visão, um plano grandioso. Mas ele vai para Filipos, um lugar onde não tinha uma sinagoga. Só para os irmãos terem uma ideia, para um lugar formar uma sinagoga, tinha que ter possivelmente 10 homens, cabeças de família. E não tinha ali um lugar para isso. Não tinham homens que criam no Senhor Jesus, mas tinha um lugar de oração onde as pessoas se conectavam com Deus. E Paulo, meus irmãos, vai nessa cidade, ele fica alguns dias e ele vai falar não a homens, mas a algumas mulheres ali naquele lugar de oração. Possivelmente, irmãos, humanamente ele vai falar, eu vou falar num começo tão pequeno para mulheres. Aos nossos olhos não vai dar em nada. Parece que algumas pessoas podem enxergar assim os planos do Senhor. Mas, meus irmãos, que nós possamos entender que quando o Senhor está à frente, nos usando, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa agenda, mesmo tendo percalços na nossa caminhada, o Senhor é aquele que nos chama para sermos usados para a sua glória. Nós somos vasos anunciando o tesouro do Senhor e precisamos, meus irmãos, entender que nem sempre o começo pode ser fácil, mas se Deus está na empreitada, Ele nos abençoa, Ele nos fortalece. Com certeza, irmãos, a igreja de Vila Gustavo começou com simples começos, com poucas pessoas. Alguns possivelmente achariam que não daria tanto, mas como Deus é bom, né? Deus colocou os seus mensageiros, usou porta-vozes, com certeza abençoou vidas com a mensagem do Evangelho. Lutas, experimentamos sim, dificuldades, muitas também, mas com certeza, meus irmãos, o nosso Deus é aquele que faz as coisas conforme a sua soberana vontade. Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Paulo, meus irmãos, teve lutas, eu já tive uma desavença, acho que pregar o evangelho não vai valer a pena. Ele não pensou nisso. Senhor, eu queria ir para lá, queria ir para os Alpes Suíços, queria ir para a Europa, só lugar bom, né? Mas às vezes não é assim, irmãos, brincando com os amados. Com certeza Deus nos chama para o centro da sua vontade. Foi assim com muitos homens de Deus, é assim conosco. E precisamos, meus irmãos, também entender que o Senhor quer nos usar. Você sabe onde Deus quer te usar? Você tem orado para que Deus use a sua vida? Para que Deus fale ao coração das pessoas? A gente tem um pastor, a gente tem liderança que prega. Não, irmãos, Deus quer fazer esta obra com todos nós e que Deus nos ajude para que possamos ser bênção na vida das outras pessoas. Então, anuncie o Evangelho. Ore a Deus pedindo para que o Senhor dê essa oportunidade para que você fale de Cristo a outras pessoas. E com certeza você vai se ver surpreso com o que o Senhor pode fazer. Então, irmãos, em primeiro lugar, anuncie o Evangelho porque Ele nos usa. A segunda lição que eu queria deixar é porque Ele também transforma vidas. Então, nós vamos olhar algumas referências no capítulo. Eu chamo a sua atenção para algumas histórias, irmãos. A partir do verso 14. É interessante, antes de ler, desculpem, nós vamos olhar que
Paulo, meus amados, ele vai seguir o cronograma de Deus, vai pregar a palavra e Deus já começa a efetuar transformações. A igreja de Filipos vai começar, irmãos, com a conversão de 3 pessoas. A gente já estudou a carta de Filipenses. Vocês lembram de cabeça ou não? Lídia, uma jovem possessa e o outro. Vocês lembram? Questão de escola dominical. O carcereiro. Nós vamos ver, irmãos, que dessas histórias nós vemos transformações, pessoas diferentes, de culturas diferentes, de situações diferentes, mas com um único propósito, alicerçadas e alcançadas por Cristo Jesus. Então vamos olhar aqui como Deus vai fazendo a sua obra, irmãos. A partir do verso 14 ao 18, a gente vai ler primeiro as 2 transformações. Olhem lá. Certa mulher desse grupo de oração, onde eles iam pregar a mensagem, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Verso 16, irmãos, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aí vamos para o verso 26, irmãos. Eu vou fazer uma progressão e depois a gente regressa. Verso 26 diz assim: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, o que diz aí, irmãos? Por terem crido no Senhor. Meus irmãos, então aqui nós vemos a conversão, a transformação através da mensagem da palavra do Senhor de 3 pessoas. Nós não sabemos a conclusão da história da jovem possessa. Ela teve uma grande libertação, mas a gente não sabe o que destino ela teve. Pelo fato de ela não ser mais alvo daqueles ambulantes, daqueles que tiravam lucro da vida dela, possivelmente ela teve uma transformação no Senhor. Mas, meus amados, se nós olharmos com calma, com cautela, a história dessas pessoas, é realmente algo maravilhoso que Deus faz na nossa vida. Irmãos, Lídia era uma vendedora de púrpura. O tecido púrpuro ou roxo, ele era algo muito caro naquele tempo. Então, ela era uma comerciante bem-sucedida. E, com certeza, os tecidos que ela vendia era para pessoas de status, da alta classe. Então, alguns imperadores, senadores romanos, eles tinham a vestimenta, e aquelas pessoas da alta classe social vestiam-se com essas roupas especiais. Então, ela era uma comerciante com artigos valiosos no seu comércio. Ela também, irmãos, era da cidade de Tiatira, ela era da
Ásia, irmãos. Então tem ligação aqui também para que a porta do evangelho possa se abrir em outras regiões. Então Tiatira era uma cidade no que a gente chama na atual Turquia. Olhe lá no mapa, o Giba também tem aí uma boa noção, né? Então a gente vê, irmãos, que ela também, além de ser vendedora, natural de Tiatira, da Ásia, Turquia, ela também era uma mulher temente a Deus, que possivelmente conheceu o Deus de Israel, mas que ainda faltava alguma coisa. Então, ela sabia dos feitos de Deus, mas ela ainda precisava conhecer na sua inteireza o Evangelho de Cristo. Irmãos, se nós compararmos a Lídia com a jovem possessa, nós vamos ver que a jovem possessa, ela não era uma comerciante, mas era uma escrava. Essa mulher era de cidade de Tiatira, mas ela não tem a sua naturalidade mencionada aqui. Nós vamos ver, irmãos, que esta mulher, Lídia, era temente a Deus, mas a jovem possessa era uma menina escravizada por Satanás. Alguns vão dizer que ela tinha o espírito de Pitom, né? Alguns vão associar o espírito que essa mulher tinha de adivinhação a uma mitologia, mas Lucas, como médico, já fala, não é isso não. É um espírito possesso mesmo, é o inimigo atuando ali, é ele que está na área ali, né? Para mostrar, irmãos, que em situações diferentes, essa mulher que não tem a sua cidadania, mas é escrava, que não tem uma função de renda na sua sociedade, mas só ambicionava os outros em quem ela servia, nós vamos ver que o evangelho chega com poder da mesma maneira e há transformação. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo abre o coração de Lídia para ouvir, o mesmo Deus é o Deus que liberta esta mulher escravizada pelo pecado. Nós vamos ver também, irmãos, a vida do carcereiro. Pastor Hernandes vai dizer que são feitos aqui alguns milagres, milagres físicos. Houve um terremoto. Lembram aí? Nós vamos ver que houve um terremoto. Houve o milagre moral, onde você vai ver que quando a prisão está aberta, irmãos, vai ver isso no Brasil. A fuga do pessoal no desespero, vamos, está aberto, mas ninguém sai. Irmãos, é por isso que aquele homem queria tirar a vida. Se um escapasse, a culpa era dele, e se ele não se matasse, pode ter certeza que as pessoas matariam este carcereiro. Mas Paulo vai falar, não tire a sua vida, porque todos nós estamos aqui. Foi um testemunho, irmãos, de Deus para a vida daquele homem, a ponto de ele falar, o que eu posso fazer para ser salvo? E nós vamos ver, meus irmãos, que comparando também a ideia, ele não era de Tiatira, mas era cidadão romano. A mulher, Lídia, era uma mulher temente a Deus, mas o senhor do carcereiro não era Cristo, era César. Era um homem a quem ele venerava o imperador. Mas vejam, irmãos, histórias diferentes, transformação pelo mesmo Deus. Deus, meus irmãos, vai usando a nossa vida, tanto na pregação quanto no nosso testemunho. E nós precisamos realmente nos colocar à disposição da presença do Senhor. Este mesmo hino que eu falei, irmãos, o 284, ele vai falar palavras e testemunhos do Senhor vai colocar na minha vida. Depois olhem com calma. Eu não vejo um hino que se encaixa tão bem, viu, Aline? O texto vai falar, até na terceira estrofe, o Senhor vai me dar uma canção no meio da luta, da seara que eu estou, para mostrar, meus irmãos, que o Senhor é aquele que transforma vidas. Pessoas diferentes, de contextos diferentes, de naturalidades diferentes, de caminhos diferentes, com um alvo transformador, a mensagem preciosa de Jesus. Irmãos, vamos conversar um dia. Possivelmente a gente vai ter muitos pontos de diferença. De onde você é? Como você, em que você cria? Qual era a sua forma de viver? Qual o seu trabalho? Irmãos, vai sair resposta diferente ou não? Mas todos nós estamos aqui para a glória de Deus. É bênção ou não é, irmãos? Isso é algo que realmente alegra o nosso coração e anuncia a mensagem do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, é um Deus que transforma uma mulher que fala, olha, eu agora entendo
Não foi ela quem ouviu apenas, mas foi o Senhor que abriu o coração. Esta mulher era viúva, mas agora você está em minha casa e pode pregar esta mensagem de Cristo. Irmãos, quantos jovens estão escravizados pelo pecado, mas o Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que nos tira da escravidão do pecado e nos transporta para o reino do Filho e do seu amor, a ponto de sermos hoje chamados filhos de Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que transforma famílias, pessoas que vão e voltam para o seu trabalho, que às vezes não têm uma perspectiva, mas conhecem e têm uma pergunta fundamental que Deus toca em seus corações. Tem muitas perguntas na vida, mas não tem uma pergunta mais importante do que esta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Deus responde. E quando nós a conhecemos, irmãos, esta mensagem nos alegra, e além de nos alegrar, ela nos transforma. Paulo, irmãos, passou por lutas, mas nós vamos ver esses homens, este homem transformado, lavando-lhes os vergões, celebrando, um homem que queria tirar a vida, mas agora um homem que estava celebrando a vida por causa do evangelho. Irmãos, é isso que Deus faz com a nossa vida. É esta mensagem gloriosa que nós devemos pregar. Que Deus nos use, que Deus nos atinja, para que também Deus use a nossa vida para transformar a vida de outros. Somos instrumentos. Deus é quem produz o crescimento. Mas como seria bom, né, irmãos, nós falarmos: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para terminar, irmãos, uma terceira lição que nós vemos com o privilégio de anunciar a mensagem de Cristo. Primeiro, porque ele nos usa. Grave aí. Versos 1 a 13. Segundo, porque ele nos transforma. Olhe para a história desses três irmãos, desses três servos transformados. E também porque Deus nos dá forças. Irmãos, Deus nos dá forças em toda a nossa caminhada. Eu vou com certeza aplicar apenas na área da evangelização, mas com certeza, irmãos, como o Senhor dá forças para nós na vida cristã. Olhem, por favor, os versos 19 ao 25. Diz assim a palavra. Agora a gente vai voltar, né, fazer uma regressão na história da jovem adivinhadora. Vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem o quê aí, irmão? De lhe darem o quê? Muitos açoites os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Vamos ler todos os versos 25, irmãos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, que testemunho valioso, que bênção preciosa nós temos aqui nesse texto. Nós vamos ver, irmãos, que Paulo estava indo no lugar de oração, e é interessante que esta mulher com o espírito adivinhador, ela não falava mentiras. Ela falava: ali estão homens de Deus, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olhem o verso 18, irmãos, olhem que situação diferente. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já o que é, irmãos? Indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Irmãos, a mulher estava falando a verdade, mas Paulo sabia como o inimigo trabalhava. Ali, aquela menina, aquela jovem, era uma fonte de lucro para outras pessoas, por causa de algo maligno. E nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo estava indignado com aquela situação. E com essa indignação,
O Senhor liberta, e nós vamos ver que com esta obra de salvação é bem o texto de Marcos, quando Jesus lança o espírito daquele jovem possesso nos porcos, irmãos. Enquanto há pessoas que aproveitam a oportunidade com a mensagem da salvação, tem gente que não liga para essa mensagem. Tem gente que não dá a devida atenção a ela. Tem gente que perde tanto, irmãos, perde tanto por não abraçar esta mensagem e acham que outras coisas são mais importantes do que ela. Não é, irmãos. Nós precisamos realmente olhar para esta mensagem. E nós vamos ver pessoas que, ao invés de louvarem a Deus pela obra de transformação, nós vamos ver pessoas, meus irmãos, acusando Paulo e Silas injustamente por algum erro, por alguma blasfêmia, por alguma mensagem mentirosa. Não, irmãos, por pregar o evangelho de Cristo. O texto vai falar, vendo os seus senhores que se desfizera a esperança. Eles tinham tanta esperança, coitados. A esperança não era na mensagem de Cristo, mas era no bolso, no lucro que eles ambicionavam. Eles agarraram Paulo. Irmãos, pense no texto. Não é um agarrar qualquer, é pegar Paulo de jeito assim, por causa do feito que ele fez ali no Senhor Jesus. E o texto vai falar, eles arrastaram para a praça. Sabe o que é arrastar? É realmente entender que essas pessoas não são pregadores do evangelho, mas são objetos. Arrastaram para as praças e a presença das autoridades levaram aos pretores, aos guardas e disseram, esses homens, irmãos, eles vão fazer uma falsa acusação. Eles sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Que perturbação? Irmãos, eles estavam passando, indo para a casa de oração, e falou, sai em nome de Jesus. Foi uma falsa acusação. E aí o texto vai falar, eles propagam costumes que não podemos receber nem praticar porque somos humanos. Irmãos, isso existe hoje ainda. Eu não vou fazer porque eu sou isso, sou de religião tal. É costume. Mas, irmãos, é a mensagem de Cristo que rompe barreiras, que transforma de fato, como já foi mencionado aqui. E nós olhamos para esta mensagem e o texto vai falar, não, eles estão bagunçando a cidade, pregando costumes que não são nossos. E aí, irmãos, estas acusações contaminaram todas as pessoas, os guardas, muitos ali. E o verso 22 fala, levantou-se a multidão unida, a multidão estava unida contra eles, irmãos, não em favor do evangelho. Olhem que situação. E aí o texto fala, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos, não foram poucos açoites, não. Verso 23 vai falar, e depois de lhes darem, quantos açoites aí, irmãos? Muitos açoites os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Irmãos, além dos muitos açoites, além das dores no corpo, eles estavam amarrados numa solitária com troncos. Tem gente que fica numa prisão hoje, irmãos, numa solitária, fica doido. Fica. Ele fica numa situação muito difícil. Mas o texto, irmãos, alguns pastores antes disso, vai nos falar que possivelmente as prisões de hoje eram bem melhores do que naqueles tempos. Aquelas pessoas passavam por sofrimento, irmãos. E eles estavam sendo privados, sofrendo, açoitados, passando por todo esse sofrimento, não porque eram acusadores, não porque estavam bagunçando a cidade, mas porque eles estavam pregando a mensagem de Jesus. Mas, meus irmãos, olhem o que diz o verso 25. Por volta da meia-noite, estava à noite, estava escuro, estava tarde, estavam desgastados, estavam sofridos diante da luta que eles passaram. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, que mensagem preciosa, como nós precisamos dela na nossa vida. Pastor, o senhor não sabe dos meus grilhões, o senhor não sabe da luta que eu passo hoje. Passo por muita luta, pastor, mas o mesmo Deus que permite, irmãos, as lutas, é o mesmo Deus que está com você. É o mesmo Deus que acompanha você. Eu até apoio na primeira ideia, irmãos. Quando Deus nos usa, isso aqui não está contrário à vontade do Senhor. Se Deus permitiu que esses irmãos fossem dirigidos para pregar o evangelho ali na Macedônia,
não passarem por confortos, mas por açoites e prisão, é porque tudo estava no centro da vontade de Deus. Irmãos, nada foge ao controle soberano do Senhor, nada, nem a sua luta, nem o seu grilhão, nem o que você passa. Deus sabe, e com certeza, irmãos, se Ele permite que você passe por essa situação, se você recorrer a Ele, Ele pode tirar da dor louvor. Irmãos, Ele tira do sofrimento louvor. Ele dá forças para que você cante ao Senhor. Ah, não, pastor, Paulo era o nível top de piedade. Ele era, Paulo é Paulo, Silas é Silas, não né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, Deus nos deu esse privilégio. É essa força que o Senhor nos dá. Nós podemos tirar da situação difícil gratidão ao Senhor. Não é isso que nós cantamos, irmãos? O hino 61, se eu não me engano, eu agradeço ao Senhor pela esperança que falhou, pelas rosas no caminho e espinhos que elas têm. Deixa-me só pegar a expressão do hino 284, irmãos, que ele é muito precioso. A terceira estrofe vai falar assim: um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, e de tudo me hás de prover. A tua vontade a minha será. Estou pronto a votar-te o meu ser. E aí o refrão fala: estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti, pronto a obedecer. Tem a ver, não? É bem próprio, irmãos, do texto. É mostrando que o Senhor vai nos dar a capacitação. Nem sempre é esse caminho que nós temos, pastor. Ô Senhor, se pudesse ser um caminho mais fácil, né? Mas, irmãos, é como diz outros hinos, né? Eu gosto muito de alguns hinos, muitos deles, né? Melhor dizendo. E nós vemos, meus irmãos, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos, Senhor. Podes assim dormir, mas o texto vai falar, né? O refrão: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Nada pode, meus irmãos, fugir do controle do Senhor. Ele é o Senhor que opera terra e mar. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Será que na sua luta, irmãos, como eu disse pela manhã, né, é bem aquele hino que vai nos falar, né, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É tirar do sofrimento, é tirar da dor um cântico. E o Senhor, meus irmãos, Ele é aquele que pode falar: Senhor, aliás, nós podemos falar de Deus. O Senhor nos pôs nos lábios um novo cântico, porque o Senhor é aquele que está conosco, irmãos. O Senhor é aquele que nos acompanha. O Senhor é o nosso bom pastor. E é por isso que nós, irmãos, podemos aprender com essa situação. Seja evangelizando ou não, minha pergunta é: Deus está conosco? Está. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso castelo forte. E, irmãos, que nós possamos louvar a Deus por esta preciosidade. Eu vejo nesta data especial, viu, Wando, que o Senhor tem nos abençoado como indivíduos, mas também nos tem abençoado como famílias. Eu não sei a trajetória de todos antes, viu, irmãos? Mas hoje nós podemos celebrar em casa, na igreja, em vários lugares, os grandes feitos do Senhor na nossa vida, a semelhança do carcereiro. Pode ter certeza disso. A semelhança de Lídia, você não conhecia o Evangelho, mas o Senhor abriu os seus ouvidos para ouvir a mensagem. Quantos jovens, irmãos, quantos jovens estão sem referencial? Quantas famílias estão sem solidez? Quantas famílias passam por lutas? Mas o Evangelho de Cristo um dia chegou à nossa porta e podemos louvar ao Senhor. É bênção, não é, irmãos? Que mensagem gloriosa. Que o Senhor nos impulsione a realmente colocarmos esta mensagem no nosso coração. Falar: Senhor, me usa. Não sei como vão ser os planos, não sei como vai ser a nossa vida, mas o Senhor é aquele que faz a boca, o cego, o surdo e o mudo. E Ele é quem vai dar a capacitação para que nós vivamos para a sua glória. Que nós possamos anunciar a mensagem. Ele nos usa.
Ele transforma, Ele nos dá forças. E que com esta força do Senhor, irmãos, em Cristo sejamos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Em resposta à palavra.